Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Eu lembro, meu ouvinte, que esses estudos são apresentados no programa Mensagem Cristã para Hoje, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, pela Bauru Rádio Clube AM, 1160 kHz. E estão disponíveis também pelo SoundCloud, bastando que você baixe esse aplicativo e pesquise pelo nome do programa. O mesmo pode ser feito através do Facebook. Eu repito que o nome do programa é Mensagem Cristã para Hoje. Este é o estudo de número 32 em Hebreus. No anterior, começamos a ver o 5º capítulo, em que o autor dessa epístola prossegue com o tema do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Esse é um assunto da maior atualidade e importância. Sim, porque vivemos em um tempo em que líderes que se dizem cristãos têm sido incensados, têm sido exaltados como se não fossem mortais e pecadores como os outros homens. Esses líderes atribuem-se títulos e ofícios que deixaram de existir desde os dias dos apóstolos do Senhor Jesus. E com isso reivindicam para si mesmos uma autoridade que extrapola em muito o que a Bíblia fala a respeito dos ministros do Evangelho. Mais do que nunca, é imprescindível, então, que aprendamos sobre o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. No estudo anterior, vimos que o escritor sacro, a partir do 5º capítulo, pretende demonstrar que o antigo sacerdócio instituído sob a lei mosaica foi abolido por causa de Cristo. Assim, nos versos iniciais, temos em destaque 3 aspectos da capacitação do sumo sacerdote araônico. Ele não se autoproclamava, e sim era escolhido, era designado para exercer um ofício por um tempo determinado e devia oferecer sacrifícios. A capacitação do sumo sacerdote implicava também numa solidariedade com o povo que ele representava diante de Deus. Ele devia saber discernir entre os que pecavam por ignorância e os que o faziam intencionalmente. No livro de Números, capítulo 15, versos 22 a 31, vemos que a lei mosaica não previa que se oferecesse sacrifícios pelos pecados intencionais cometidos para provocar a ira de Deus. Assim, o sumo sacerdote identificava os que haviam pecado por fraqueza ou ignorância e intercedia por esses, oferecendo os sacrifícios que a lei determinava. Uma vez que ele também enfrentava diariamente suas próprias tentações e debilidades, estava em condições de entender a situação dos demais. Como parte da sua capacitação, o sumo sacerdote deveria ainda ser capaz de autoexaminar-se sem qualquer condescendência. Embora somente os descendentes de Arão pudessem ser escolhidos para esse ofício extraordinário, ele tinha que se lembrar constantemente da sua condição de homem pecador, como todos os outros, e manifestar isso publicamente, oferecendo sacrifícios pelo seu próprio pecado. Observe, meu ouvinte, que os versos iniciais do 5º capítulo de Hebreus são uma prova inegável da humanidade de Jesus Cristo. Eis a razão pela qual o apóstolo João, no início do evangelho que leva o seu nome, afirma que o Logos, o Verbo eterno que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez homem, porque só assim ele poderia ser o sumo sacerdote de que precisávamos, capaz de reconciliar-nos com Deus, oferecendo na cruz o sacrifício eficaz e definitivo. A fim de podermos avançar, façamos a leitura do texto. Acompanhe Hebreus, 5º capítulo, do verso 4 ao 10, em que a palavra de Deus diz assim: Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas
orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você acompanhou a leitura de Hebreus, 5º capítulo, do 4º ao 10º verso. Nessa sessão, o autor da epístola traça um paralelo entre o sumo sacerdócio de Arão e o de Cristo. Até o 6º verso, são destacados 4 pontos quanto ao sacerdócio de Cristo. Em primeiro lugar, destaca-se a honra do ofício. O ofício de sumo sacerdote implicava em assumir uma grande responsabilidade, cumprindo sérias obrigações. Por isso mesmo era um ofício dotado de muita honra. Desde que foi instituído o sumo sacerdócio com Arão, nos tempos de Moisés, até a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, o sumo sacerdote usufruía de um digno reconhecimento por parte do povo hebreu. Simon Kistemaker, em seu comentário publicado pela editora Cultura Cristã, observa que, sem dúvida, o sumo sacerdote tinha o posto mais alto da nação, juntamente com o líder civil. Isso significa, meu ouvinte, que as 2 maiores autoridades entre eles eram o sumo sacerdote e o rei. Contudo, embora dotado de tão grande honra, ninguém exercia esse ofício apenas para si mesmo, como consta no verso 4. Certamente devia ser muito gratificante vestir a bela vestimenta que é descrita com tantos detalhes no livro de Levítico, 8º capítulo, versos 7 a 9, e apresentar-se na presença de Deus no dia da expiação, despertando o respeito de toda a comunidade. Porém, tal ofício fora instituído não para que o sumo sacerdote fosse honrado por si mesmo ou apenas se regozijasse com a sua alta posição. Esse ofício fora instituído, sim, por causa do pecado humano, por causa do quanto é séria a questão do pecado para Deus. Vestido daquelas vestimentas solenes, no dia anual da expiação, o sumo sacerdote exercia o papel de mediador em favor do povo. Como seu representante, ele oferecia o sacrifício e suplicava pela remissão dos pecados. Era um servo de Deus em favor do povo de Deus, cumprindo as exigências da lei e da justiça de Deus. E daí é que vinha a honra do seu ofício. Em segundo lugar, destaca-se o chamado de Deus. O sumo sacerdote, para ser revestido da devida honra, deveria ter sido chamado por Deus. Nem sempre isso foi observado atentamente em Israel. Por exemplo, quando houve a divisão da nação em 2 reinos, depois da morte de Salomão, o rei das tribos do norte, Jeroboão, levantou santuários e constituiu sacerdotes que nem sequer eram da tribo de Levi. Fez isso a fim de evitar que seu povo se deslocasse até Jerusalém, o único centro nacional de adoração. Também durante o período interbíblico, sabe-se por historiadores como Flávio Joséfo, que do 2º século a.C. até o ano 70 da nossa era, quando o templo de Jerusalém foi destruído e o sacerdócio chegou ao fim, sabe-se que muitos homens exerceram o ofício sacerdotal sem serem descendentes de Arão, nem terem sido chamados por Deus, e sim indicados para esse ofício por regras civis. Mas devemos considerar que esses casos foram exceções, raras ocorrências lamentáveis. Por essa razão, o autor de Hebreus não as menciona. Ele menciona Arão, o primeiro sumo sacerdote instituído sob a lei mosaica, para relembrar seus leitores de que foi com Arão que Deus inaugurou o sumo sacerdócio. E temos aí, sem dúvida, uma importante lição para a igreja. O ofício sacerdotal cumpriu-se em Cristo Jesus, e não existe mais o chamado de Deus para o sacerdócio. Embora o catolicismo romano
continue usando essa expressão, sabemos que hoje o sacerdócio é de todos os crentes, como o apóstolo Pedro afirma em sua primeira carta, segundo capítulo, verso 9, e você pode conferir. E o sumo sacerdócio é hoje unicamente de Cristo Jesus, como esta epístola aos Hebreus deixa bem claro. Muito bem. Contudo, um ofício sagrado que continua existindo é o dos ministros do Evangelho ou pastores. A esse respeito, o professor Simon afirma que, em termos contemporâneos, isso significa que ninguém que não tenha sido chamado por Deus deveria assumir o ofício de ministro do Evangelho. Qualquer um, para ser empossado no ofício sagrado, deve ser chamado por Deus. Se esse não for o caso, tal indivíduo é uma afronta a Deus e uma provocação ao seu povo. Ou seja, ele se coloca acima do povo que ele quer representar. Exibe um espírito arrogante em vez de humilde. E, porque seu conceito de santidade é deficiente, ele tem uma percepção pervertida de Deus. Por essa razão, o professor Simon conta que, certa vez, o presidente de um seminário fez uma palestra para uma classe de novos alunos e, depois de saudar aqueles novatos, deu a seguinte advertência: a menos que o Senhor os tenha chamado para estudar para o ministério, nós não os queremos aqui. Na mesma linha de interpretação, eu destaco o pensamento do teólogo e reformador João Calvino. Em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, Calvino afirma que é legítimo extrair daqui um princípio geral, ou seja, que não se deve estabelecer na Igreja nenhuma forma de governo segundo o critério humano, e sim que os homens devem atentar bem para a ordenação divina. E ainda mais, devemos seguir um procedimento de eleição pré-estabelecido para que ninguém procure satisfazer seus próprios desejos. Para Calvino, o escritor sacro está falando aqui não só de pessoas, mas também de ofício. O escritor de Hebreus nega que seja legítimo e santo qualquer ofício inventado pela vontade humana, sem o respaldo da autoridade divina. De acordo com a promessa de Deus de governar a sua igreja, assim ele reserva para si mesmo o direito exclusivo de prescrever a ordem e a forma de sua administração. Assim, é necessário destacar que não existe mais o ofício sacerdotal, e ministros do Evangelho não são sacerdotes, a menos que se aplique a eles o que está em 1 Pedro 2,9. São sacerdotes como todos os crentes, pelo sacerdócio universal dos crentes. Mas sacerdotes, nos termos do Antigo Testamento, não existem mais. Em terceiro lugar, depois de demonstrar que o sumo sacerdócio é um ofício revestido da maior honra, destinado aos que foram chamados por Deus, então o autor de Hebreus passa a mostrar que existe semelhança entre o sumo sacerdócio de Arão e o de Cristo, mas também existe uma profunda diferença. Observe o que diz o verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tanto os sumos sacerdotes eram homens, quanto Cristo é sumo sacerdote por causa da sua encarnação, da sua humanidade. Porque o Verbo divino fez-se carne, como diz João no começo do Evangelho. Porém, somente de Cristo é afirmado que ele é o Filho de Deus. O escritor de Hebreus usa para isso um dos seus textos preferidos, o Salmo 2, verso 7, um salmo messiânico. Ele já fez uso dessa mesma passagem no primeiro capítulo da epístola para provar a superioridade de Cristo sobre os anjos. E agora usa-a novamente para provar a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo sobre o de Arão.
No Salmo 2, verso 7, lemos: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No entanto, à primeira vista, esse texto parece estar dizendo que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia e, em um determinado momento, teria passado a existir. Mas essa é uma interpretação equivocada. O texto está falando da geração eterna do Filho, do ungido de Deus. Russell Champlin, em sua Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, publicada pela editora Agnus, 8ª edição, 2º volume, página 890, apresenta uma explicação que eu quero compartilhar com você. Champlin diz que a expressão eternamente gerado foi formulada por Orígenes, o mais poderoso escritor e mestre cristão do período que vai do fim da época apostólica até Agostinho, no IV século. Orígenes nasceu no Egito, cerca do ano 185, e faleceu em Tiro, em cerca do ano 254, em decorrência de torturas sofridas durante perseguições feitas pelo imperador romano Décio. Foi Orígenes, então, quem elaborou a expressão eternamente gerado para referir-se a Cristo. Ele ensinava que o Logos, o Verbo, na qualidade de Filho, procede de Deus Pai, não por meio de divisão, mas espiritualmente, por geração eterna. O Logos, como Filho, é eternamente gerado pela vontade do Pai. Desse modo, quando o termo gerado é aplicado ao Filho, não subentende a ideia de começo, conforme nós naturalmente entendemos essa palavra. Antes, a palavra subentende um processo e um relacionamento eternos. O Filho tem a mesma natureza do Pai, mas a ideia de ter sido gerado faz com que ocupe uma posição subordinada como Filho em relação ao Pai. Portanto, a designação geração eterna fala sobre as relações intertrinitarianas entre o Pai e o Filho, e não sobre uma suposta criação do Filho por parte do Pai. A geração do corpo humano de Jesus é uma outra geração, um outro assunto. Jesus, um homem, foi sim gerado dentro do tempo, tendo sido fundido com o Logos, daí resultando a natureza divina, a sua natureza divina humana. Essa foi uma geração genuína, mas não aquela geração de que estamos falando agora. Antes disso, antes da encarnação, já havia uma filiação divina e eterna, conforme também fica claro no Evangelho conforme João, 1º capítulo, verso 18, onde consta o seguinte: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse Deus unigênito é Cristo. Ainda no Evangelho conforme João, 5º capítulo, verso 26, lemos: Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. No capítulo 17 desse Evangelho, temos a oração sacerdotal de Jesus. E no verso 5 lemos: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja também, meu ouvinte, 1 João, 4º capítulo, verso 9. Essas passagens mostram a eternidade de Cristo, e nelas também encontramos a distinção de pessoas dentro da Trindade. Entre o Pai e o Filho há uma certa superioridade e subordinação quanto à ordem, mas não quanto à natureza essencial. Subordinação, todavia, não subentende inferioridade, mas antes diferença quanto à ordem, à posição e à função. Trecho do Salmo 2, verso 7, que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é citado primeiramente em Hebreus 1:5, para mostrar um dos fatores que dá ao Filho de Deus a sua elevada exaltação acima de todos os outros seres. É evidente que isso se deu antes da encarnação.
Uma vez que o Logos, ou o Verbo, é eterno, como está em João 1, verso 1, então também é dito que o Filho é eterno. Portanto, ele foi gerado em um certo sentido, ao mesmo tempo que, em outro sentido, ele é eterno. A eternidade é um elemento essencial da doutrina que trata do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa. Em resumo, devemos ter em mente que o Filho de Deus nunca teve começo, mas sempre foi o Filho. Nesse caso, o termo gerei, que aparece no Salmo 2, refere-se à posição de Cristo e sua relação com o Pai, não se devendo pensar em qualquer momento dentro do tempo. O teólogo João Calvino torna mais simples esse assunto. Ele diz que deve-se ter em mente que a geração de Cristo, de que fala o salmista, foi o testemunho que o Pai deu sobre ele entre os homens. A questão aqui, diz Calvino, não é a relação mútua entre o Pai e o Filho. Antes, é a relação com os homens, entre os quais ele se evidenciou. Que tipo de filho Deus nos proclamou? Alguém despido de honra e sem qualquer aptidão? Por certo que não. Ele teria que ser o mediador entre Deus e os homens. Portanto, sua geração inclui seu sacerdócio. E eu quero encerrar esse ponto com as afirmações do teólogo Luiz Berkoff. Em sua Teologia Sistemática, publicada pela editora Cultura Cristã, terceira edição, página 335, Berkoff afirma que a doutrina dos ofícios de Cristo não encontra muito apoio na teologia dos nossos dias. Cristo não é tido como verdadeiro profeta, verdadeiro sacerdote e verdadeiro rei. E quando se faz sobressair algum dos aspectos da obra de Cristo, é o aspecto profético e não o sacerdotal que é considerado o mais importante. O espírito moderno é completamente avesso ao Cristo oficial. E embora o espírito moderno pareça morrer de amores pelo Jesus que nega a si mesmo e que se sacrifica, o espírito moderno recusa-se decididamente a reconhecer o seu sacerdócio oficial. Em vista disso, deve-se salientar desde o início que, de acordo com a Escritura, Jesus é um verdadeiro sacerdote. Contrariamente aos sacerdotes do Antigo Testamento, que não passavam de sombras e tipos, ele pode ser chamado o único sacerdote verdadeiro. Foi revelado entre os homens como a verdade, isto é, como a realidade de todas as sombras do Antigo Testamento e, portanto, também do sacerdócio do Antigo Testamento. Berkoff diz: vão-se as sombras quando chega a realidade que elas fracamente projetam. Assim, depois de vermos a grande diferença entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o de Cristo Jesus, um quarto ponto que deve ser destacado à luz do nosso texto de Hebreus, 5º capítulo, versos 4 a 10, diz respeito à ideia de um rei sacerdote. Essa ideia está presente no verso de número 6, onde lemos: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E a citação aí, meu ouvinte, é do Salmo 110, verso 4. Melquisedeque. De repente, somos surpreendidos por um personagem bíblico do qual o Novo Testamento nada havia falado até aqui e que é mencionado apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Quem é, afinal, Melquisedeque? Para que isso fique claro, temos que voltar ao livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Ali consta que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Em que circunstâncias o patriarca Abrão encontrou esse sacerdote que também era rei de Salém? Lendo esse capítulo de Gênesis,
entendemos os fatos. Acontece que houve uma guerra na região em que habitava Ló, o sobrinho de Abrão. Como sabemos, esse sobrinho e o tio separaram-se, como consta no capítulo 13, porque seus rebanhos eram grandes e não dava mais para ficarem na mesma região. Ló escolheu as campinas férteis do rio Jordão, nas proximidades da cidade de Sodoma. E Abrão ficou na terra de Canaã. O tempo passou e houve então uma guerra em que 4 reis guerrearam contra outros 5, justamente na região em que Ló habitava. Os reis que venceram essa guerra eram de outra região e levaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento, e se foram. Mas passaram por onde Ló habitava e o levaram cativo, apossando-se dos seus bens. Um homem escapou e correu dar essa má notícia a Abrão, que havia deslocado suas tendas e habitava junto dos carvalhais de Manre, líder do povo amorreu, perto de Hebrom. Abrão tomou as providências que o caso exigia. Juntou 318 homens dos mais capazes dentre o seu próprio povo e aceitou a ajuda de 3 líderes cananeus, seus aliados, inclusive seu vizinho Manre. Esses guerreiros atacaram os inimigos e os perseguiram até perto de Damasco, na Síria. Os bens foram recuperados e libertados todos os cativos, inclusive Ló e sua gente. Foi depois dessa vitória que Abrão recebeu a visita de Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, cidade que depois viria a receber o nome de Jerusalém, tão especial para nós. Mas qual é a importância desse fato ocorrido numa época tão distante? Em que esse encontro tão breve pode acrescentar alguma luz à nossa compreensão do sumo sacerdócio de Cristo? Bem, meu ouvinte, essas são questões muito importantes que precisam de mais tempo e a elas nos dedicaremos no próximo estudo. Por enquanto, fiquemos apenas com as considerações precisas de Simon Kistemaker. Diz ele que o escritor de Hebreus estava totalmente familiarizado com o ensino do Antigo Testamento. A fim de definir com exatidão o tipo de sacerdócio que Jesus assumiu, ele cita o Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Devemos observar que, assim como Deus se dirige ao Filho no Salmo 2, verso 7, ele também lhe fala no Salmo 110, versos 1 e 4. Assim, Deus anuncia o reinado e o sacerdócio de seu Filho. A Epístola aos Hebreus está sozinha entre os livros do Novo Testamento ao chamar Cristo de sacerdote. A causa dessa negligência talvez possa ser encontrada na história do povo judeu. Através dos tempos, os judeus tinham esperado um rei da casa de Davi. Esse rei os libertaria da opressão estrangeira. E esse rei, por ser da linhagem de Davi, era da tribo de Judá, e assim não poderia ser sacerdote, pois os sacerdotes eram descendentes de Arão, da tribo de Levi. Portanto, Jesus era conhecido como rei. Quando nasceu, os homens sábios o chamaram de rei dos judeus. E esse título foi comum durante o julgamento e a crucificação de Jesus. Ele não era conhecido como sacerdote. Nesse ponto, devemos nos perguntar, meu ouvinte, se os cristãos dos nossos dias não estão também cometendo o mesmo erro de ver Jesus Cristo apenas como um rei. E o pior, um rei submisso, pronto a lhes abrir as portas de tesouros materiais, tão logo seu nome seja magicamente invocado. Berkoff disse que o espírito moderno inclina-se para o aspecto profético de Cristo, ignorando os demais ofícios. Porém, em nosso país, entre o nosso povo, vemos claramente que a ênfase recai sobre Cristo como rei, mas não um rei eterno, revestido de glória e santidade, e sim um rei que pode ser manipulado por seus súditos. Que Deus nos livre dessa visão equivocada, infantil
mesquinha e ofensiva a respeito de nosso bondoso Salvador. Esse que deu a sua vida em nosso lugar na humilhante morte de cruz, mas que ressuscitou e vive para sempre, intercedendo por nós, como nosso único e suficiente sumo sacerdote eterno. A ele seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, hoje e eternamente. Amém.